Moço, é difícil picar certas coisas para vocês. Pesos a conceitos dualistas. Armando diz: entendo que os espíritos que animaram Jesus, Hitler, embora criados na igualdade, puros e ignorantes, cada qual se humanizou com base na própria consciência espiritual, até então, por cada um desenvolvida. Gostaria que o senhor fizesse um comentário a partir das 7 consciências que ensinou aqui, mas que ainda quase nada ouvi. Pergunto: como associar isso tudo com o dito, entre aspas, Deus dá a cada um conforme as suas obras? Simples. Simples. Quem morreu no campo de concentração? Quem estava de acordo com as suas obras. Associei agora. Quem foi culado por Cristo? Quem, de acordo com as suas obras. E até o próprio Cristo diz: eu não culei você, quem lhe cula é sua fé. Você teve o merecimento de ser culado. Veja, é fácil associar isso. É preciso haver o iter, porque existem espíritos que, de acordo com as suas obras, merecem aquilo. Sem julgar este merecimento, tá? Agora, moço, você falou que Cristo e iter são espíritos que por merecimento... Como é que ele fala? Fala o início. Criados na igualdade, puros e ignorantes, cada qual se humanizou com base na própria consciência espiritual, até então por cada um desenvolvida. Você está fazendo uma confusão. Você está dizendo que o Espírito de Jesus era um espírito mais limpo do que o espírito que viveu iter. Ou seja, que o iter é o reflexo da consciência espiritual do espírito. Mas o iter para você é mau. Então você está dizendo que aquele espírito é mau. Krishna nos ensina: não se pode reconhecer o espírito pelo personagem com o qual ele vive. O maior apóstolo de Cristo foi quem? Judas, o mal. O mal foi vivido por um espírito puro. Se você analisar na sua linha de raciocínio, o personagem Judas teria que ser ligado a um espírito extremamente sujo, a um espírito extremamente negativo. Joaquim, com licença, o Armando pede para eu ler o início da pergunta, porque é justamente o contrário. Ele fala que eles foram criados na igualdade. Sim, você fala que os espíritos foram criados na igualdade, mas você diz, durante o texto, que as consciências estão de acordo com o nível do espírito. Não é isso que ele fala? Com base na própria consciência espiritual, até então, por cada um desenvolvida. Ixi, olha aí, você está falando que o espírito que viveu o iter tinha uma consciência desenvolvida, enquanto o espírito que viveu Cristo tinha outra. A filha está perguntando: todos nós passamos por 7 consciências. Sim, passamos. O que eu estou querendo, filha, simplesmente desfigurar, é que a ideia do iter mal é uma consciência de um espírito mal, ou de um espírito desenvolvimento da consciência até então desenvolvida. Sim, mas o iter para ele é mal. Filha, a filha está dizendo que eu não estou julgando. Eu estou analisando pelo teor da pergunta. Mas o que eu quero deixar bem claro é que nós não podemos dizer que o espírito que vive um bandido é menos evoluído que o espírito que vive o Kinamute, que me perguntaram hoje. Não dá para se reconhecer. É isso que eu estou querendo mostrar.
Chabo, o espírito de Judas era políximo. E o Judas é considerado mal por vocês. O Papa fez um discurso chamando ele de traidor, covarde, nojento. Não se pode chegar a este ponto. Chabo, existe muito mestre na ação, no personagem, que são espíritos que precisam libertar-se da fama, da boca da fama, da necessidade de ser elogiado. Então nós não podemos julgá-lo, o espírito pelo personagem. Jesus Cristo e o espírito que viveu Jesus, que viveu Cristo, que viveu Hitler, são todos em essências iguais. Quanto ao nível de evolução que eles atingiram, nós não podemos dizer nada. Porque nós não pode, pelas ações de Hitler, pelas ações de Cristo ou pelas ações de Jesus, julgar o espírito. Armando complementa que ele não fez uma afirmação, ele fez justamente uma pergunta. Ele diz, eu poderia hoje, na minha atual consciência, encarnar um personagem e fazer os feitos como o de Jesus Cristo, por exemplo? Claro que sim. Se for este teatro que Deus escolher para as suas provas, sim. É teatro. Jesus Cristo não fez nada. Jesus Cristo não existiu. Jesus Cristo é uma emanação de Deus. Existiu um espírito que viveu a personalidade de Jesus. Existe um espírito que vive a personalidade de Cristo. Se pode. Deixa eu só falar uma coisa, moço. Uma vez, numa palestra, uma moça me perguntou, Joaquim, dá para... Como foi a pergunta? Um momento. São Francisco já encarnou outras vezes? Eu disse sim, dezenas de vezes. Ela disse, dá para você dizer alguma das encarnações de São Francisco? Eu disse não. Por quê? Porque você não vai acreditar em eu. Se eu disser que o espírito que viveu a vida de São Francisco já encarnou como um bandido, você não vai acreditar em eu. Sabe por quê? Porque o espírito puro não pede para viver um personagem puro. Ele diz, Senhor, fazei de mim instrumento da sua vontade. Se é para eu ir lá, que há alguma coisa que vai matar milhares, louvado seja o seu nome. Sabe, é teatro. Então tudo que Jesus Cristo fez, tudo que os mestres fizeram, pode ser feito por qualquer ego. Porque é emanação de Deus, é só Deus emanar. Agora, isso acontecerá, se for a sua prova. Antônio, eu já leio o seu comentário. Vamos terminar aqui com o Armando, né? Não precisaria eu, para tal feito, ter uma ligação íntima com a primeira consciência? Não. Veja, é viver teatro. Veja, Jesus Cristo não faz nada, é Cristo que fez. De culpa é Deus que fez. Se Deus fizer, Ele fez. E se o espírito for o mais apegado à matéria, ter aquele monte de seguidores atrás é uma grande prova, viu? Armando ainda, eu gostaria de saber se pode ser feito por qualquer espírito, não por qualquer ego. O ego feito só pelo ego. Porque o espírito não faz. Agora pode ser vivenciado pelo espírito que Deus assim declarar que deve viver. E qualquer espírito pode viver um tipo de personalidade dessas, se Deus assim o declarar. Vamos voltar então ao Anton. Estes temas levam a pensar em um fenômeno que tenho observado. Aparentemente, não existe relação direta entre a, entre aspas, elevação do espírito e as reações do ego.
Mas, por outro lado, percebemos também que há algumas características que o ego manifesta que são do espírito. O senhor poderia se estender um pouco mais sobre isso? Posso? Veja. Vamos aproveitar o exemplo que o moço falou. Eu poderia viver um ego que fizesse o que Jesus Cristo fez. Eu disse poderia. Vamos aproveitar essa deixa. Você disse que o ego tem algumas características do espírito. Realmente o ego tem características do espírito. Desculpa, característica da queixa ilusória do espírito sobre si mesmo, não do espírito. Primeiro detalhe. Neste caso, então, se o ego tem características, um espírito não evoluído não poderia viver uma vida a Jesus Cristo. Poderia. Porque a característica que o ego tem é algo intrínseco e não externo. Eu vou dar um exemplo. Um espírito não evoluído poderia viver todas as ações externas, ser reconhecido por atos externos, como foi Jesus Cristo, mas internamente ter o prazer de ter realizado aquilo. Este prazer em realizar, que é uma das âncoras, uma das 4 âncoras, é a busca pela fama, a busca pelo elogio, é interno. E você não veria. Então, sim, o ego tem intrinsecamente elementos que o espírito ilusoriamente acredita sobre si. Mas estes elementos não são perceptíveis a outros egos. Por quê? Porque o processo de evolução espiritual é de foro íntimo. É o espírito que vivesse essa vida, Jesus Cristo, que deveria lutar contra a fama. E não é preciso passar essa necessidade de luta contra a fama para os outros. Porque até se passasse, ele perderia os seguidores e aí acabaria a prova. Então veja, sim, o que você falou está certo. Tem, mas isso está no íntimo. E você não consegue ver. E se você não consegue ver, você tem a compreensão sobre os outros que Deus lhe dá. E que essas compreensões sobre os outros que Deus lhe dá, está intrinsecamente a sua prova também. O seu nível de elevação também. Então, por exemplo, aqueles que seguissem no ato material este personagem, poderia estar passando intrinsecamente pela prova da idolatria. Então veja, tudo é no campo mental, emocional e sentimental. E o campo mental, emocional e sentimental não é perceptível ao mundo externo. Até porque o mundo externo não recebe percepções de Deus de acordo com suas próprias provações intrínsecas. Acho que agora ficou claro. Quis aproveitar este exemplo só para nós entender isso. Então, não dá para se falar de um espírito pelo ego. E qualquer espírito pode viver qualquer ego
considerado santo, sagrado ou até bom só simplesmente, sem que com isso denote a sua elevação espiritual. Então qualquer espírito, inclusive o mais puro do universo, pode viver um ego considerado mal, errado, sem que com isso se denote a sua elevação espiritual. Armando diz, não é para qualquer espírito, precisamos do aval de Deus. Jancalim, ego, sou bonzão, sei de tudo, quero tudo. Vou possuir tudo até o conhecimento, a luz, a felicidade, a caridade. Quero realmente me unir a Deus e não me identificar com tudo isso. O mais engraçado, que isso também é reação do ego. Exato. Veja, para você só o que lhe é consciente existe. E tudo que lhe é consciente é do ego. Então tudo que existir para você é lá do ego. Então por isso é que eu falei na não ação, como meio termo entre para ser aplicada na omissão ou na ação. Não importa o que você esteja vivenciando, assista apenas vivenciar. E quando você achar que está assistindo, assista a achar que está assistindo. Porque o achar que está assistindo também é do ego. Ou seja, é o que eu lhe respondi, moço. Ela se goja, não há nada a ser feito. Viva! Viva o que você tem, do jeito que você tem. Se tiver raiva, tenha. Se não tiver, não tenha. Mas olha, não se preocupe com as coisas. Para mim, essa coisa do ego é complexa e se apresenta como se fosse um espelho na frente do outro. As imagens, então, vão se repetindo, repetindo, repetindo infinitamente. Isso. E, filha, mais importante, enquanto encarnado, sempre será um espelho. Então não importa se você já se liberou de 50 espelhos, você ainda está vendo um reflexo. Essa é a consciência. Se tudo é reflexo, nada é a realidade. Eliane de Curitiba. Se Hitler, ego, foi o missionário por ajudar as vítimas do Holocausto a cumprir o seu karma, por que autores espiritualistas dizem que ele está nas trevas, em regiões subcrustais? Porque faz parte de manter a ideia do bem, do bom e do mal. Autores espirituais não são santos, são egos, instrumentos do seu karma. Autores espirituais não escrevem nada. É Deus que escreve e dá a um espírito a ideia de estar escrevendo. Tudo faz parte do karma. E o que é o karma? Que é algo que a gente se esquece sempre. O karma foi criado, isso eu falei aí na Curitiba, foi criado lá no Adão e Eva. Quando você comeu o fruto do conhecimento, o saber, e com isso passou a julgar o bom e o mal. Desculpa, um autor espiritual que escreva que o Hitler é mau, ainda é um ego que comeu a maçã. Ainda é um ego manejado. Sabe o bem e o mal. Então, e às vezes, ele é um ego. Ele tem que saber o bem e o mal. E tem que passar para você isso. Para quê? Para ver se você abre mão de comer a maçã ou não. Então quem são esses egos? A cobra.
Esses egos são a cobra que está lhe oferecendo o conhecimento. Olha, Hitler foi mal e está até hoje na terra. Coma isso. Saiba disso. Se você comer na próxima vez que ver Deus, vai sair correndo para se cobrir, porque vai ter a consciência de que está nu. Bruno pede, poderia explicar o que é função espelho? Salve ego investigativo. Função espelho é quando a sua esposa diz para você não faça isso e você fica com raiva dela. Porque acha que você está fazendo certo porque ela não tinha o direito de falar. É a função espelho. Ela, ego, está lhe mostrando uma verdade, achar que tem que fazer, que você está vivendo. Olha que grande função espelho, hein? Ela agora está morrendo de ir, né? Anton havia comentado acima, estas suas colocações vão demandar algum tempo para serem diferidas, visto colocarem tudo de pernas para o ar. Digo, digeridas. Sim, calo. E aliás, você não vai dizer li. A compreensão não é o ego que cega, é Deus que dá. Vai digerir, Anton, vai engasgar que nem eu. É Deus que dá, então você só vai compreender, você ego, quando Deus criar a compreensão. Então relaxa. É o que eu estou dizendo, não há nada. Relaxa. Ah, você está falando? Tá certo? Não sei. Se tiver, tá. Se não tiver, não tá.